Fala galerinha, belezinha? Galerinha, presta atenção nesse exercício bombonzinho da SpaceX. Olha aqui, ó. Uma pequena esfera de massa m igual a 0,1 kg e carga elétrica de 1,5 microcoulombs está em equilíbrio estático no interior de um campo elétrico uniforme, gerado por duas placas paralelas, verticais, carregadas com cargas elétricas de sinais opostos. A esfera está suspensa por um fio isolante preso a uma das placas conforme o desenho seguinte. A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico são, respectivamente, a gente deu aí dados, cosseno de θ 0,8, seno de θ 0,6 e aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente quer saber qual que vai ser a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. Vamos lá. Galerinha, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou anotar os dados do nosso problema, tá? Então, de acordo com esse exercício, a gente tem uma esfera que tem uma massa de 0,1 kg. Essa esfera ela tem uma carga de 1,5 microcoulombs, tá? Que é 10 a menos 6. E a aceleração da gravidade onde ela está vale 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar as forças que atuam sobre essa esfera. Para baixo, eu tenho a força peso. Essa força elétrica, essa esfera, melhor dizendo, ela está presa a um determinado fio. Então, ou seja, se ela está presa, aqui nesse fio, eu tenho a força de tração que atua sobre essa esfera. E se você olhar bem, você vai perceber que essa esfera, ela tem um determinado ângulo θ em relação a essa haste. Isso significa dizer que a força elétrica que atua sobre ela tem uma direção horizontal e da esquerda para a direita. Como essa partícula ela é positiva, mais 1,5 microcoulombs, significa dizer então que o meu campo elétrico ele tem uma direção horizontal da esquerda para a direita. Então de cá eu tenho as placas, a placa positiva, e de cá eu tenho o quê? A placa negativa. Então, com toda certeza, a nossa resposta só pode ser o quê? A letra B ou a letra C. Ou seja, o meu campo elétrico ele tem uma direção horizontal da esquerda para a direita. Galerinha, agora vamos lá. Olha para a nossa figura. Eu tenho aqui três vetores. Eu tenho o vetor força de tração, o vetor força-peso e o vetor força elétrica. O que eu vou fazer? Eu vou juntar esses três vetores e formar um polígono, certo? Então, aqui para baixo, eu tenho o meu vetor força-peso. Na horizontal para a direita, eu tenho o meu vetor força elétrica, está aqui. E na diagonal, eu tenho o meu vetor força de tração. Está aqui o meu vetor força de tração. Então, eu tenho os meus três vetores aqui, eu juntei eles formando um polígono. O ângulo entre o meu vetor força de tração e a vertical vale θ. Isso significa dizer que o ângulo formado entre esse vetor força de tração e a força-peso também vale o quê? Vale θ, certo? Então, ou seja, para eu poder determinar o valor do campo elétrico, basta eu calcular o valor da força elétrica, certo ou não? Mas antes disso, quanto que vale a força-peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade, ou seja, peso vai ser igual a 0,1 vezes 10. Então, o peso vale quanto? 1 newton. Tá? Deixa isso aqui só para a gente poder fazer. Para a gente poder calcular o valor dessa força elétrica, eu vou usar aquela relação da tangente. Então, vai ficar tangente de θ é igual ao cateto oposto, nesse caso aqui vale a força elétrica, sobre o meu cateto adjacente, que é a minha força-peso. O que é a tangente de um ângulo? É o seno sobre o cosseno. Então, seno de θ sobre o cosseno de θ, que é igual a força elétrica sobre a força-peso. Quanto que vale o seno de θ? Vale 0,6. Quanto que vale o cosseno de θ? Vale 0,8. A força elétrica é o que a gente vai encontrar, a força-peso vale 1. Multiplica isso cruzado, então vai ficar o quê? 0,8 vezes a força elétrica é igual a 0,6. Ou seja, a força elétrica vai ser igual a 0,6 dividido por 0,8. A minha força elétrica ela vai ser igual a 0,75 newtons. Esse é o valor da minha força elétrica.
Ou seja, 7,5, vou colocar aqui, ó, força elétrica é igual a 7,5 vezes 10 a menos 1 Newton. Esse é o valor da minha força elétrica. Para a gente encontrar o campo elétrico, o que a gente faz? A gente faz E é igual a F, força elétrica, sobre a carga. Então vai ficar E, que é igual a força elétrica, 7,5 vezes 10 a menos 1, dividido pelo valor da carga, que é 1,5 vezes 10 a menos 6. Então o valor da força elétrica vai ser igual a quanto? 7,5 por 1,5, isso aqui dá 5. Conserva a base, subtrai os expoentes, menos 1 menos 6, isso aqui vai dar 5 newtons por coulomb. Então, ou seja, nós temos um campo elétrico de intensidade 5 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, horizontal, da esquerda para a direita. Alternativa correta, letra B de bola. Beleza?